Qual o tamanho disso? Ninguém pode ter vivido se o alimento não for o Senhor Deus. Desde que eu cresci, desde que me entendo por gente, eu aprendi que se eu não comer, eu morro. Qual o tamanho disso? E diziam: Este não é Jesus, o filho de José? Não conhecemos seu pai e sua mãe? Como ele pode dizer: Desci do céu? João capítulo 6, versículo 42. Ninguém pode viver, estou falando viver. Ninguém pode ter vivido se seu alimento não for o Senhor Deus. Deus vem. Deus vem alinhar as estradas da nossa caminhada e vencer nossas guerras. Milícia é quando a população se arma para combater o inimigo. Existem os soldados armados do exército. Existem aqueles que não são soldados, mas pegam em armas para defender sua pátria, família e cidadãos. Toda guerra existe as malícias. Nesse mundo existem muitos milicianos lutando pelo casamento, pela salvação de um filho, ou lutando para prosperar. Consolai, consolai o meu povo. Diz o vosso Deus: falai benigamente a Jerusalém, e brandai-lhe que já a sua milícia é acabada, que sua iniquidade está expiada e que já recebeu em dobro da mão do Senhor por todos os seus pecados. Isaías capítulo 40, versículo 1 e 2. É interessante entender que na guerra espiritual que existem os anjos e os demônios, os anjos sempre saem por cima, pois foi apenas um terço de anjos que foram expulsos. Então é importante entender que temos a nosso favor um exército que luta por nós, que luta contra nossas angústias. Porém, nós fazemos parte da milícia, da parte da luta diária. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda a nosso Deus. Todo o vale será exaltado, e todo monte, todo outeiro será abatido, e o que é torcido se endireitará, e o que é áspero se aplanará. Isaías capítulo 40, versículo 3 e 4. O Senhor anda ao nosso lado durante nossas lutas, nivelando o solo para que cheguemos à nossa vitória mais rápido. É isso que Deus faz. Ele vem aperfeiçoando o caminho e nos dando os recursos para vencer nossas lutas físicas e espirituais. Deus é quem faz com que cheguemos no nosso objetivo. O que nós teríamos que fazer em 3 anos, fazemos em 3 meses. Isso quando estamos com o Senhor. O caminho cheio de pedras se torna uma estrada reta. Pague o mal com o bem. Fazendo isso, você está seguindo os ensinamentos do Senhor. Não é fácil amar e orar pelos nossos inimigos. Também não é fácil passar
pela prova a continuar fiel a Deus. Porém, é isso que podemos agradar Ele. Se eu agrado a Deus, Ele me abençoa. Se eu quero ser uma pessoa abençoada, eu tenho que fazer o que o Senhor ensina. Aquele que serve a Deus será honrado por Ele. Não pague o mal com o mal. Se alguém lhe forçar a correr uma milha, corra duas. A pessoa má que é confrontada com o bem é constrangida. Nós somos exaltados por Deus, pois estamos fazendo a vontade do Pai. Ouviste que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filho do vosso Pai que está nos céus. Mateus capítulo 5, versículo 43 até o 44. A palavra que deve estar gravada na nossa mente é servir. É o caminho que seremos mais abençoados. Não é apenas combater o mal com o bem, mas tomar posse e praticar todo o mandamento dado por Deus. Deus não é injusto. Ele não se esquecerá do trabalho de vocês e do amor que demonstraram pelo nome dele, pois serviram aos santos e continuam a ajudá-los. Hebreus capítulo 6, versículo 10. Amar os inimigos e passar pelas provas, apenas com a fé e a palavra de Deus pode não ser fácil, mas mas são essas as armas mais fortes do cristão. Uma pessoa que tem fé e não tem obras é uma pessoa estagnada. Nós servimos a Deus com estas obras, essas sendo quando estamos congregando, quando no local de trabalho você permanecer fiel ao Espírito Santo. E em casa existe um bom testemunho. Nossas obras precisam demonstrar que devemos ter fé e que amamos a Deus. Deus não se esquece de nós. Por isso é que devemos pagar o mal com o bem, testemunhar do Senhor em casa, ser fiel nos lugares onde nem todos são cristãos. E é assim que provamos nossa fé, assim que nós tornamos honrados diante de Deus. Esdras comoveu o coração do rei. Ele tinha controle do seu espírito e fazia a obra do Senhor. Uma pessoa que se mantém obediente a Deus, temente a Deus e com esperança na palavra, consegue muito mais do que aquele que conquista uma cidade e depois se perde. Esdras tinha como prioridade as promessas de Deus e agia segundo o coração de Deus. Ele tinha o controle do seu espírito e fazia a obra do Senhor, pois Esdras tinha decidido dedicar-se a estudar a lei do Senhor e a praticá-la e a ensinar os seus decretos e mandamentos aos israelitas. Esdras 7:10. Devemos ser conhecedores da palavra e praticá-la com fervor, assim como Esdras, que servia a Deus com tanto temor que tocou no coração do rei. E por mim mesmo, o rei Artaxerxes se decreta a todos os tesoureiros que estão da além do rio, que tudo quanto vos pedi, o sacerdote Esdras, escriba da lei do Deus dos céus, prontamente se faça. Esdras capítulo 7, versículo 21. Esdras era um homem de Deus, e isso comoveu o rei.
Ele servia a Deus com tanto prazer que o rei reconheceu que Deus é o único Deus e os outros deuses são terrenos e inventados por homens. Muitos perseguem a igreja hoje em dia e fecham os seus olhos para Deus. Porém, existem aqueles que não se, melhor dizendo, viram contra o poder de Deus. E essas pessoas são usadas pelo Espírito Santo para comover os corações, assim como um rei, mas para que isso aconteça, devemos conhecer e praticar a palavra. O justo colherá a recompensa boa. O perverso só colhe angústia. Muitas vezes vemos pessoas praticando o mal e saindo impune. Porém, isso são apenas aparências, porque a palavra de Deus nunca falha e a recomendação de Deus é: e não cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Gálatas capítulo 6, versículo 9. As pessoas que praticam o mal, que se dedicam, melhor dizendo, se deliciam com a maldade, colhem o que plantam. Ser humano que é bom faz bem a si próprio, e o cruel arruína a própria vida. Quem faz o bem aos outros, a si mesmo o faz. O homem cruel causa o seu próprio mal. O ímpio recebe salários enganosos, mas quem semeia a retidão colhe segurança, dizendo segura recompensa. Provérbios capítulo 11, versículo 17 e 18. O resultado da pessoa que engana é ilusório. Ele semeia suas ações ruins e colhe as consequências. Agora, o que semeia a justiça tem recompensa verdadeira e digna. A pessoa que se conduz justamente será recompensada por Deus. Quando a pessoa má percebe a angústia e tristeza que recebeu em troca dos seus atos, ela percebe que não valeu a pena ter sido perversa. Porém, agora já é tarde demais. Só vale a pena crescer dentro da justiça. Quem permanece na justiça viverá, mas quem sai em busca do mal corre para a morte. Provérbios capítulo 11, versículo 19. Plante sementes verdadeiras. Tenha sabedoria. Lembre-se de que colheremos infalivelmente aquilo que houvemos semeado. Jesus é. A única saída do pecado é acreditar em Deus de todo o coração. Existia uma discussão muito grande entre os tradicionais judeus, fariseus e os soldados do Senhor. Eles se recusavam a aceitar Jesus como Messias. Ele não via os milagres realizados por Jesus, porém mesmo assim não creram, e essas pessoas ainda existem nos dias de hoje e carregam a marca na religião. Acusam pessoas de falsos profetas, mesmo quando o poder de Deus é claramente visto. E diziam-lhes: vós sois de baixo, eu sou de cima. Vós sois deste mundo, eu não sou deste mundo. Por isso eu vos disse que morrereis em vossos pecados, porque se não credes que eu sou, morrereis em vossos pecados. João capítulo 8, versículo 23 e 24. Jesus enxergou que aqueles tais que se tornaram incrédulos morreriam nos próprios pecados, porque não tem coisa pior do ser humano que morrer em pecado. Deus dá a capacidade espiritual para homens na terra, para que espalhemos o evangelho
e que o Espírito Santo posto em nós realize milagres. Porém, muitas pessoas continuaram a não acreditar em Jesus. Nós somos nós. E sim, Deus. Era exatamente isso que aqueles homens não aprendiam. Eles eram céticos. E qual é a saída para pessoas assim? Qual é a saída do pecado? É crer que Jesus é o Salvador, Filho de Deus, enviado do Pai. Lá em cima, nós somos os de baixo e Ele está em cima. Ele enxerga lá na frente, então devemos acreditar que Ele é. Não adianta religião, não existe maneira de explicar o poder de Deus. Aceitando que Jesus é o único e verdadeiro Rei, fazendo assim, podemos viver tranquilos, esperando a volta do Pai. Ou podemos não acreditar, nos tornamos incrédulos, assim como esses homens retratados na Bíblia, e morrer no pecado. A palavra de Deus precisa estar em primeiro lugar. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiveres em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Se a palavra de Deus estiver na sua vida, você se tornará forte, indestrutível. A arma mais eficaz do cristão é a palavra e o relacionamento com Deus. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Estar em Deus significa ser dele, fazer o que ele faz e servi-lo no reino. Isso também significa que nós não pertencemos ao mundo, e quando nós sentimos excluídos ou passamos por tribulações, devemos nos lembrar de Deus, porque Ele está conosco a todo tempo e se aproxima cada vez mais. Quando praticamos o que lemos da palavra, nós não pertencemos ao mundo, por isso eles nos odeiam, mas a nossa fé reflete todo o mal lançado pelo inimigo. Nossa fé deve permanecer em Deus, não nas coisas fúteis do mundo, pelo fato de não compactarmos com o pecado do mundo. Eles nos atacam, porém Deus estará sempre conosco. Ele também sofreu na terra, mas logo assim como Jesus seremos cuidados pelo poder de Deus. Construa sua casa na rocha. Estar na rocha é praticar a palavra. Jesus é a nossa rocha e ele fala sobre pessoas que construíram na rocha e outras na areia. O que isso quer dizer? Quer dizer que uns têm uma vida baseada na palavra e outros vivem do jeito que bem entendem. Todo aquele, pois, que ouvir estas minhas palavras e a praticar será comparado a um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Lucas capítulo 7, versículo 25. Bendito seja o Senhor, minha rocha, que ensina as minhas mãos para a peleja e os meus dedos para a guerra. Salmos 144, versículo 1. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa. E ela não desabou, porque tinha sido construído sobre a rocha. Quando praticamos a palavra de Deus, nós tornamos um com Deus, estamos firmes na rocha, e todo aquele que ouvir estas minhas palavras e não as pratica será comparado a um homem sensato
que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa, e ela não desabou, sendo grande a sua ruína. Mateus capítulo 7, versículo 26 e 27. A falta da prática da palavra pode nos afetar. Muitas vezes somos conhecedores da palavra, mas não vivemos ela realmente, apenas sabemos alguns textos decorados, mas não temos prática. Pratique a palavra de Deus, segundo os mandamentos, ouvindo a voz de Deus e falando com Ele também. Deus sempre nos mostra o que Ele quer nos dar. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos. Deus sempre nos mostra aquilo que Ele quer entregar nas nossas mãos, mas é necessário crer. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Segundo, Deus não falou para Abraão: farei de ti uma nação pequena. Pelo contrário, ele disse: tornarei a sua descendência tão numerosa como o pó da terra. Se for possível contar o pó da terra, também se poderá contar a sua descendência. Percorra esta terra de alto a baixo, de um lado ao outro, porque eu a darei a você. Gênesis capítulo 13, versículo 16 e 17. Disse o Senhor a Abraão, Deus que depois que Ló separou-se dele, de onde você está, olhe para o norte, para o sul, para o leste e para o oeste. Toda a terra que você está vendo darei à sua descendência para sempre. Gênesis capítulo 13, versículo 14 e 15. A vontade de Deus é que nós prosperemos, que no lugar da afronta nós alegremos na nossa herança. Deus tem uma promessa para nós, onde pisamos os pés, ali existe a bênção do Espírito Santo. Mas tenha fé, podemos não estar vendo agora, mas com os olhos da fé podemos enxergar lá na frente. A bênção de Deus vem sobre nós. Deus nos chamou para conquistarmos coisas grandes em todas as áreas da nossa vida. Para onde nós olhamos será nosso pelo poder de Deus. Porém, existem pessoas que não tomam posse, como Saul, que vendeu seu direito de primogenitura, perdeu sua herança, suas terras e suas bênçãos. Não seja desatento assim, não perca sua fé, sua visão. Não deixe de lado as bênçãos de Deus. Abraão tomou posse da palavra de Deus e por esse motivo suas terras prosperaram e Deus honrou a palavra que havia lhe dado. Toda a terra que você está vendo darei a você. Gênesis capítulo 13, versículo 15. Ele não desprezou o que Deus estava proporcionando. Ele alcançou a promessa de Deus com a fé e viveu muito bem e prosperou. Precisamos nos alimentar do leite genuíno que é a palavra de Deus. Precisamos estar cheios da palavra que dizemos crescer. Quando uma criança nasce, ela passa a desejar o leite materno. No mundo espiritual, somos como essas crianças que desejam o leite genuíno, que é a palavra de Deus. Uma criança recém-nascida não consegue sobreviver sem o leite materno,
E assim nós também não conseguimos sobreviver espiritualmente sem a palavra de Deus. Uma criança que não toma o leite, ela se torna desnutrida, fica fraca e sem vigor. Quando ficamos mal alimentados, quando paramos de buscar a Deus, vem a deficiências espirituais, ficamos pequenos perto das dificuldades, ficamos cheios de angústia, medo e transtornos, despojando-vos, portanto, de toda maldade e do dolo e de hipocrisias, invejas e de toda sorte de maledicências, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, porém que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. 1 Pedro capítulo 2, versículo 1 e 2. Se você se alimenta bem da palavra de Deus, se você busca ardentemente com todas as forças, se ficarmos com os pés alicerçados no Espírito Santo, os problemas virão sem forças. Por isso que é necessário estarmos bem alimentados com a palavra de Deus. A palavra do Senhor gera crescimento. Também vós mesmo, como pedras que vivem, sois edificados a casa espiritual para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecer-te sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Senhor Deus. 1 Pedro capítulo 2, versículos 5 e 6. Nós somos a casa de Deus, e como o Espírito Santo pode habitar em uma casa que não é bem-vindo, por isso que devemos estar cheios da palavra e devemos ficar atentos para que da nossa boca saiam as palavras de conhecimento, que nos nossos ouvidos não entre mentiras. Assim o Espírito Santo pode habitar no nosso coração e usar nossa vida se alimentando da palavra e sendo como pedras que vivem, edificamos nossa vida.